nós. Glória a Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu sei que o pastor ele já orou, mas eu gostaria, antes de iniciar essa palavra, eu fiz uma pauta de uma oração e eu gostaria de fazer essa oração juntamente com vocês. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus, se concentre nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos agora na Tua presença, reconhecendo que Tu és o único Deus vivo, poderoso e soberano, e Senhor absoluto deste lugar. Declaramos que este ambiente pertence ao Senhor. Clamamos o sangue de Jesus sobre este altar, e sobre cada mente e sobre cada coração presente aqui. Agora, em autoridade dada pelo Espírito Santo, ordeno que toda força das trevas, toda confusão, toda resistência espiritual, toda distração, todo ataque mental, cansaço, setas inflamadas, qualquer obra do inimigo seja quebradas e desfeitas agora, em nome de Jesus. Que todo espírito contrário ao mover de Deus bata em retirada. Que caia por terra toda palavra de acusação, toda algema, toda prisão espiritual, todo laço, toda perturbação e toda obra enviada para impedir o fluir da palavra. Espírito Santo, toma o teu lugar, reina com liberdade, sopra neste lugar, abre o entendimento, aquece os corações e gera transformação. Que a tua glória seja manifesta aqui, cada pessoa seja alcançada, curada e liberta e restaurada, enquanto a tua palavra é liberada. Senhor, usa os meus lábios, toma os meus pensamentos, unge cada palavra que sair da minha boca. Que não seja eu, mas que seja Cristo em mim, e que o teu propósito se cumpra do início ao fim desta pregação. Declaramos que nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma retaliação prevalecerá. Este culto, essa ministração e esta palavra estão consagradas ao Senhor. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Bom, hoje nós vamos estar falando, amém? A respeito das pragas, das 10 pragas a qual o Egito sofreu, em nome de Jesus. E o título a qual eu vou estar tratando diz assim: quando Deus expõe os ídolos. Amém? Quando Deus expõe os ídolos. O texto está lá em Êxodo, no capítulo 7. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. No verso de número 12. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 7, verso de número 12. Cada um lançou a sua vara e elas se tornaram serpentes. No entanto, a vara de Arão engoliu as deles. Mesmo assim, o faraó teve o coração endurecido e ele não lhes deu ouvido, como Deus disse que seria. Amém? Bom, eu não sei se você já ouviu falar. Vou desligar aqui, senão minha garganta já está meio aqui arranhando, o ar na minha cara. Vai piorar tudo, não é verdade? Bom, eu não sei se você conhece essa história, tá? Eu não sei se você já ouviu essa pregação. Quando ali Moisés e seu irmão Arão, eles vão até ali o faraó. E naquele momento, eles lançam as suas varas, né? Só que Deus já havia dito para Moisés que tudo o que iria acontecer, todos os milagres, tudo que Moisés iria mostrar para Faraó, o coração
Faraó estaria endurecido. Então, por mais grandioso que fossem os milagres, o coração dele não iria ficar deslumbrado, ficar encantado. Por quê? Porque Deus endureceu o coração do Faraó. Quando nós lemos isso, e o Senhor já vai manifestando, né, o discernimento, dando a profundidade da palavra. Quando nós percebemos isso, o povo de Deus, nós conseguimos enxergar que tudo que foi acontecendo com o povo do Egito não foi para o povo do Egito. Você consegue entender? Por quê, pastora? Teria alguma lógica Deus mandar aqueles homens para o Egito para mostrar a grandeza dele, mas ele endurecer cada vez mais o coração de Faraó? Teria alguma lógica? Porque se fosse para converter, não é? Se fosse para converter Faraó, ele não iria endurecer o coração dele. Não tem meio que lógica isso, né? Mas, meus queridos, as pragas, elas não foram apenas para destruir os ídolos de Faraó, mas foi para mostrar para o povo que já estava descrente o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra, ela não é para descrente. Essa palavra é para crente. Vai pregar para um ímpio, vai falar as coisas de Deus. Ele está com seu coração o quê? Endurecido. É difícil, não é? Você falar de Deus para alguém que está com o coração endurecido, machucado, é muito difícil. Ele não vai acreditar no que você vai falar. Mas as pragas eram para aqueles que estavam no Egito, para que eles viessem se lembrar quem era o Deus a qual eles serviam. Amém? Então já pega a chave aí. Essa palavra é para crente. Você que está aqui nessa noite, você é crente? Fala um amém bem alto. Amém. Você é crente? Você crê em Deus? Amém. Então essa palavra é para você. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente já começa a identificar que havia 10 ídolos. Haviam 10 situações a qual prendiam aquele povo. E quando eu estava preparando essa palavra, é algo muito extraordinário. Por quê? Eu vou trazer a praga que foi gerada naquela época, mas eu vou trazer o ídolo de hoje. Olha que forte. Como assim, pastora? Naquela época serviu para aquela época, certo? A palavra de Deus, ela é contemporânea, pastora? Como que é? Temporal? Hã? Atemporal. Isso aí. O que significa atemporal? Serve para todos os tempos. Amém? Glória a Deus. Então serviu para aquele povo naquela época? Amém. Vai servir para hoje. Amém? Então eu quis trazer para você cada praga simbolizando um ídolo, a qual eu e você adoramos, colocamos no lugar do nosso Deus. E tem uma passagem a qual eu quero ler com vocês, que o Senhor me trouxe à memória quando eu estava estudando. Só de ler essa palavra, eu acho que você entenderia todo o contexto dela. Amém? E eu vou ler para você. Está em Deuteronômio 5:7. Glória a Deus, adora o Senhor, Ele está aqui. Tu és santo, Senhor Jesus, nós te adoramos. Olha lá. Se eu ler isso daqui, já serviria como a palavra toda. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem
de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui você já percebe algo. Se você se torna um idólatra, você está dizendo, declarando para Deus que você odeia Ele. Isso é forte, né? Só que às vezes, olhando para essa palavra, nós muitas das vezes utilizamos para falar sobre o quê? Nós evangélicos sabemos que nós não adoramos imagens, santos, amém? Glória a Deus, você está aí? Amém. Não idolatramos imagens, certo? Só que, meus queridos, nós idolatramos coisas, nós idolatramos pessoas, nós idolatramos situações. Temos muita facilidade. E uma vez eu até questionei ao Senhor, falei, Senhor, por que nós temos essa facilidade de ser idólatras? E o Senhor disse assim para mim, nós moramos num país chamado, como igreja? É o quê? É mais conhecido como, quem é que segura a bandeira do Brasil? Não. Tem uma padroeira, não tem? Não precisa falar não. Você sabe? Sim. Sabe quem é a padroeira, né? Segurandinho a bandeira do... É ou não é? Tô até arrepiada de falar. E aí o Senhor falou algo para mim. Ele falou assim, por isso que nós temos essa facilidade de ser idólatras. Porque o nosso país, o nosso Brasil, ele é consagrado ao santo. Então é muito mais fácil. Você percebe que quando você está no ambiente, é mais fácil o ambiente te contaminar do que você influenciar o ambiente? É assim ou não é? É assim. Às vezes você está lá, daqui a pouco você escuta uma musiquinha, você já está com o pé, né? Já está com o pé batendo, já está com os ombros mexendo. Fala, opa, está repreendido. Mas é fácil, não é? Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma facilidade para isso. E Deus, ele sabe disso? Claro que ele sabe. Ele sabe disso. E sabe, crente, por isso que Deus cria situações. Você pode ter certeza absoluta. Se eu fosse perguntar para cada um o motivo de você estar aqui, você tem um motivo, sim ou não? Você está aqui por algum motivo, não está? Temos um ditado que poderia ser um versículo da Bíblia. A maioria das pessoas vem pela dor. Deveria estar escrito na Bíblia isso, que é verdade. Eu até hoje não conheci ninguém que falou assim, Jesus, eu te amo tanto que eu vou para a sua presença. Até hoje eu não conheci essa pessoa. Se você é essa pessoa, glória a Deus por isso. Existe? Claro que deve existir. Mas a grande maioria das pessoas, elas vêm pela dor. Porque está sofrendo, porque perdeu algo, porque quer algo, quer uma resposta de Deus. Mas geralmente porque a gente precisa de algo. E isso muitas das vezes, vou te dizer algo, é uma estratégia de Deus. Deus, ele é especialista em destruir aquilo que você idolatra. Ele é especialista em desconstruir aquilo que você cria. A expectativa a qual você coloca. Ele é especialista. E eu vou te mostrar. Amém? Então vamos lá. Eu quero falar da primeira praga.
Você sabe qual é a primeira praga? Quem sabe aí? Os noveleiros aí, quem sabe? É o quê? É a água que se torna sangue. Quando a gente vai pesquisar a respeito disso, muitos, cientistas, deu calor agora. Ô Senhor, meu Deus, que é isso? Deu calor de novo. Muitos especialistas, eles querem justificar. Muitos especialistas, eles querem colocar a ciência em primeiro lugar, dizer que havia uma argila vermelha debaixo do mar, e aquela argila, ela subiu e ficou vermelha. Amém? Mas isso não é real. Isso não é verdadeiro. O mar se torna sangue. Sangue mesmo. E tem um motivo para isso. Qual que é o motivo? O motivo é que eles adoravam um Deus chamado Ra, Ra, que se chamava Deus Nilo. O significado é: o Egito considerava esse mar a fonte da vida. Quem é a fonte da vida? Jesus. Lembra da mulher samaritana? Quando Jesus fala assim: eu tenho uma água, e essa água você jamais sentirá sede. É a água da vida. Você transbordará dela. Aí tem a cópia barata, porque tudo que o diabo faz é uma cópia barata. É assim ou não é? A gente até falou isso lá, né? No discipulado de mulheres. Ele é a cópia barata. Sabe aquele... Tem o original e tem a réplica, é isso? Eu não sou muito boa disso. Nem a primeira linha ele consegue copiar. É falsificado. Amém? E aí o que acontece aqui? É a primeira desconstrução que Deus faz. Deus desconstrói aquele Deus que é onde eles confiavam de ser a fonte da vida. Por quê? Porque daquele mar ele ia alimentando as nascentes. Amém? Então eles achavam que eles tinham que adorar aquilo porque dava vida para os animais, porque os animais bebem, não bebem? Eles regavam as suas plantas. Então para eles era um motivo de idolatria. E a gente tem facilidade de fazer isso, sabia? Aí o que acontece aqui? Deus ele vai lá e acaba com aquilo. Aquilo se torna sangue. E tem um motivo também. Vocês se lembram quando eu trouxe na pregação passada, que eu falei sobre as mortes dos primogênitos, que o faraó lançou eles no rio Nilo? Vocês lembram disso? Deus ele quis trazer aquela referência como uma justiça pela morte daqueles recém-nascidos. É por isso que aquele rio ele se torna em sangue. Amém? E aí eu coloquei aqui essa fonte. Eu posso dar alguns exemplos. Aqui a gente está falando do que eles criam, que era a fonte da vida. Trazendo para o dia de hoje, pastora, qual é esse tipo de Deus a qual nós idolatramos? Vou te dizer aqui: dinheiro. Dinheiro não é fonte? Fonte de quê? De renda, não é? É ou não é? Sim. E aí pode ser o quê? Dinheiro, carreira, segurança material. Pode virar sangue quando substituímos Deus. Exemplo: Deus vai lá e te deixa desempregado. Não acontece isso? Quando Deus fala assim: não, vou fechar a porta, vamos lá, começou a trabalhar, me esqueceu, ou está idolatrando o dinheiro, Deus vai lá e arranca. Aí o que acontece? Ou manda. Deus é especialista. Estou falando de algo que eu sei. Deus é especialista em criar um aperto. Deus é especialista em criar um aperto. Por que isso, pastora? Porque lembra que eu falei que Deus precisa chamar a nossa atenção? Lembra? Ele precisa chamar a nossa atenção.
Para isso ele vem lá e ele fala assim: opa, tá colocando em primeiro lugar? Vou mexer. Vou fazer aqui, ó. Vou dar o meu jeito para ver se fulano acorda. Acorda. Aí você vai lá e vem buscar o Senhor. Preciso de uma porta de emprego, Jesus. Preciso de uma porta de emprego. Abre uma porta de emprego. Aí Jesus vai lá e abre. O que a gente faz? Esquece dele. Aí daqui a pouco você está num aperto de novo. Sabe por que você fica num ciclo repetitivo? Porque você só busca Deus quando você está apertado. Dá um glória a Deus. Tá entendendo? Tá entendendo porque muitas das vezes Deus permite que a prova nunca passe nas nossas vidas? Deus, Ele permite que a gente viva em lutas, que a gente viva o que? Apertado. Amém? Glória a Deus. Agora a gente vai falar da segunda praga. A segunda praga é a praga das rãs. Meu Deus, para mim essa é a pior das pragas. Olha, eu não consigo nem imaginar. Uma vez a gente foi para casa de um tio meu, que era num sítio. Aí deu aquela chuvinha que é própria para as rãs. Sabe aquele chuvisquinho? Quando eu fui descer, o restaurante era fora da casa. Mas eu vi assim, era uma plateia de rãs. Eu subi em cima. Eu era mais magrinha, tá? Eu subi nas costas do pastor. Eu falei: eu não saio daqui. Eu falei: meu Deus, gente, mas era a coisa mais Olha, eu guardei aquilo na minha memória, que se tornou um trauma na minha vida. Ai, creio, não gosto nem de lembrar. Ela significa deusa Requete. Requete, deusa da fertilidade. Gente, um saco. Se a deusa da fertilidade. Olha o que aconteceu aqui. Eles foram atingidos por essas rãs. Por quê? Porque eles tinham uma mania doida de criar. Eles criavam uma imagem de um homem, era de uma mulher, com a cabeça de uma rã. Que coisa louca. É até feio de ver, né? Tem umas coisas que é bonitinha, mas tem uns negócios que é horroroso. E eles adoravam, dizendo que ia trazer fertilidade. O que era fertilidade? Fertilidade nas plantações, fertilidade nas mulheres, elas iriam gerar. Se você não sabe, Faraó era casado com muitas mulheres, pau a pau com Salomão, tá? Pra você ter noção, Salomão tinha 1000, pau a pau, tava quase assim. Por quê? Porque o reino do Egito era um reino muito poderoso, então ele tinha que ter muitos descendentes, tá? Então eles faziam muito sacrifício para essa deusa. E aí, lembra que eu falei para você, tudo que você adora se vira contra você mesmo. Então aquilo que você idolatra, Deus vai lá e usa contra você mesmo. Deus arranca, Deus permite situações acontecerem, para que você entenda que você está colocando coisas no lugar de Deus. Você está colocando coisas, situações, pessoas no centro, aonde somente Deus tem que estar. Aí o que acontece aqui? Aí eu vou trazer para o dia de hoje. Quando algo bom ocupa o lugar de Deus, transforma-se em caos, entretenimento, relacionamento e emoções. Aqui a gente pode fazer algo mais direcionado. Relacionamentos. Amém? Quando o relacionamento não dá certo, quando você está sofrendo, Deus está permitindo isso acontecer. Amém? Casamentos destruídos. Quantas pessoas vêm buscar o Senhor porque está o quê? Com casamento destruído. É assim ou não é? Muitas pessoas. Mas é na hora que o diabo vai lá e mexe no seu casamento, por causa da permissão de Deus. Aí você fala assim: não, preciso agora buscar Deus, preciso de uma resposta. Consigo até ler o seu pensamento, tá? Não, é experiência mesmo, tá? Eu não leio pensamento não, tá repreendido. Mas é o que? É experiência. A gente vai tendo experiência. Dá até para fazer um dicionário de crente. Quando os crentes vêm buscar Deus, é sempre assim.
E é por isso que o Senhor, Ele permite situações acontecerem nas nossas vidas. É isso que nós temos que entender e desconstruir esses altares antes que Deus desconstrua. Amém? Você tem que entender, olha, eu estou colocando alguma coisa no lugar de Deus. Eu vou lá e vou entregar. Falo, Senhor, não permita mais que eu adore isso no seu lugar. Porque senão Deus vai tocar. E Ele toca mesmo, igreja. Então vamos lá. A terceira praga. Praga dos piolhos. Olha essa praga, gente. Deusa Quebe. Era a deusa da terra. Amém? Significa o orgulho dos sacerdotes egípcios. Deixa eu falar algo aqui para você. Eu não sei se você sabe, mas os grandes sacerdotes do faraó, eles conseguiam replicar, eles conseguiam imitar. Lembra que eu falei das cópias baratas? Algumas pragas eles conseguiam também fazer. Olha que incrível. O diabo ele faz também, tá, igreja? E ele faz principalmente para você achar que é Deus. Aqui eles conseguem transformar. Olha que incrível, Itamar. Eles conseguem transformar a água em sangue. Mas tem um porém, eles não conseguem reverter. Eles não conseguiam. Pastor, onde está escrito? Está aqui tudo na Bíblia. Está exatamente da forma que eu estou te falando. Eles conseguiam transformar a água em sangue, mas não conseguiam reverter. Olha que sensacional. O que Deus estava falando? E tem uma teoria teológica aqui. Existe uma teoria que eles iam comprar. Vou te dar um exemplo. As pessoas começaram a morrer de sede. E aí o que eles fizeram? Eles foram lá e começaram a ir até, não sei se é aldeia, não sei o que é, não sei se é um povoado, lá dos hebreus. E eles chegavam lá para beber a água deles. Na novelinha meio que fala sobre isso, né? Quem assistiu a novelinha é maravilhosa, fala sobre isso. Quando eles iam beber a água automaticamente se transformava em sangue. Era só eles pegar e beber que ela se transformava em sangue. Aí eles descobriram algo, que se eles comprassem a água não ia reverter. Aí o Senhor falou para mim, agora, sabe por quê? Porque vocês foram comprados pelo sangue. Entenderam? A moeda, ela tem um significado no mundo espiritual. O seu dinheiro tem um significado no mundo espiritual. Ele compra, não compra? Por que a gente dá oferta? Por que a gente dizima? Porque é uma forma da gente estar honrando ao Senhor. Está entregando para o Senhor o nosso suor. Lembra de Caim e Abel? Que ofertaram o serviço? É a mesma coisa. E dizem, uma teoria teológica, isso não está escrito na Bíblia, isso são estudiosos. Eles falaram que os hebreus ficaram muito ricos por conta disso. Por quê? Porque eles não iam morrer de fome. Os egípcios eram muito ricos. Eles estavam vendendo a água. Olha que coisa extraordinária. Então, algumas pragas eles conseguiram replicar. Só que a única praga que eles não replicaram foram a praga dos piolhos. Tem algumas teorias teológicas que também dizem. Lembra que os egípcios eles raspavam o cabelo? Vocês lembram disso? Para os judeus isso é uma afronta para Deus. É uma afronta. Mas por que eles raspavam a cabeça? Você sabe por quê? Por causa de quê? Por causa dos piolhos. Olha como Deus estava desconstruindo a imagem daquele povo. Imagine o tanto que aquele povo era perseguido, chamado de piolhentos. Aí eles estavam assim, sabe aquele negócio que quando a gente fala, a gente paga a nossa língua? Sabe? Eu não vou fazer. Nossa, imagine isso nunca que eu vou fazer. Deus fala, você falou nunca? O nunca não existe. Calma aí que eu vou dar um jeito de você passar por isso. É assim ou não é? Ou só comigo isso já aconteceu? Quando você, olha, nunca fale nunca. Eu nunca vou aceitar fulano. Deus vai lá e faz você aceitar. Para você, o que os egípcios estavam vivendo? Essa mesma situação. Eles estavam sendo, sabe o que? Humilhados. Para eles era uma humilhação.
os piolhos, porque eram, sabe o que significava os piolhos? Sujeira. Eles, olha que coisa mais linda, é tão bom a gente estudar a Bíblia, Deus vai trazer na nossa memória. A roupa dos egípcios, elas eram extremamente brancas. Era ou não é? Para mostrar o quê? Limpeza. Limpeza. E eles estavam chamando os hebreus de piolhentos. E aí Deus fala assim: já que você julgou, apontou, eu vou fazer você viver essa experiência. Essa foi a única praga, não teve mais algumas, que os sacerdotes não conseguiam imitar. Eles não conseguiam transformar animais muito pequenos. A cobra, lembra que ele conseguiu? Mas o piolho não. Então era uma forma de humilhação. O piolho é quando Deus traz algo para trazer a humilhação. Deixa eu ver aqui. Piolhos. Deus humilha o orgulho dos sacerdotes egípcios, incapazes de reproduzir o milagre. Aplicação de hoje: Deus confronta a nossa autossuficiência, mostrando que sem Ele nada podemos. Sabe aquele assim: eu vou, eu faço, eu consigo. Pode ir lá que eu vou fazer, vai dar certo. Se eu colocar minha mão, vai fluir. Sabe isso? A autossuficiência. Eu não gosto de pedir nada para ninguém. Sabe esse sofre, mas não pede ajuda? Não pede, por favor. Não tem essa humildade de pedir um socorro. Não tem essa humildade de falar: olha, dessa vez é eu que estou precisando. Sempre está ali para ajudar. Geralmente a pessoa que não gosta de ser ajudada, você pode ligar para ela a qualquer momento, ela vai estar à disposição. Mas ela nunca vai querer ser a pessoa inversa. Ela não vai querer pedir. Então ela sofre sozinha. Está lá morrendo. Está entrando em depressão. Mas não pede ajuda. Não pede ajuda. Por quê? Pedir ajuda é uma forma de fraqueza no pensamento dela, da pessoa. É uma forma de fraqueza. Vai mostrar que eu não consegui. Vai mostrar que eu fui falha, que eu falhei, que eu decepcionei. É assim ou não é? E Deus vai lá e desconstrói isso na gente. Amém? A quarta mosca. Kep, Deus da criação. Significa Deus faz distinção entre o Egito e Israel. Aplicação de hoje: Deus ainda separa o seu povo, caráter, valores e adoração. Olha que coisa mais incrível. Meus queridos, nós vivemos no mundo. Somos obrigados, não somos? Temos que trabalhar, temos que ter estudos, mas nós não pertencemos ao mundo. Tem que ser diferente. Senão as pessoas vão olhar para nós e não vão conseguir ver a diferença em nós. Não vão ver. Não vão olhar para você e vão falar assim: olha, ali vai uma serva, ali vai um servo. A pessoa vai olhar e você fala assim: eu vou na igreja. A pessoa olha para você e fala assim: você vai para a igreja? Até te mete. É assim ou não é? Nossa, você vai para a igreja? Você mesmo? Tem certeza? Que igreja que você vai? Até duvida da igreja. Acho que a igreja deve ser uma bagunça. Nossa, imagina essa igreja como deve ser. Por quê? Porque nós não temos essa distinção. Não sabemos ser diferentes. Não sabemos separar. Você vai continuar trabalhando no mundo, porque nós precisamos. Mas você faz a diferença lá. Você começa a movimentar aquele lugar para que eles olhem para você e falem assim: olha, eu preciso ir na igreja que você vai. Você não precisa nem chamar, porque quando a gente está num lugar, as nossas atitudes são diferentes. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim: me fala o endereço da sua igreja. Eu preciso ir na sua igreja, porque eu vejo Deus em você. Nós precisamos ser diferentes. Amém?
deixa eu correr aqui. Peste dos animais, Apis e Gaito. Significa Deus atinge a economia do Egito. Aplicação de hoje. Quando a nossa confiança está na economia, no emprego ou no patrimônio, Deus lembra que Ele é o provedor. Olha isso. Ah, não. Meus queridos, hoje a minha mãe até falou algo aqui. A gente limpando a igreja, né, mãe? E ela falou assim: eu não sou apegada com nada nesse mundo. Se for possível, eu deixo minha casa lá para vocês e alugo uma casa menor. Eu falei: sério, mãe, você tem coragem de fazer isso? Ela: eu tenho. Eu não sou apegada com nada, não. Aí ela falou: vocês pagam aluguel para nós e eu alugo uma casa menor. Aí eu falei assim para ela: nossa, mas a casa do jeitinho que você sonhou. Ela falou assim: eu vou embora e tudo vai ficar aqui. Tudo é empréstimo. Meu Deus. Olha que coisa linda. Isso não significa que eu estou falando para você não desejar. Não significa que eu estou falando para você não querer um carro bom, não querer uma casa boa. Não. Mas o seu coração não pode estar nisso. Você não pode viver em favor disso. Isso tem que ser uma consequência. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que quando nós estamos nele, as bênçãos correm atrás de nós. Não é nós que corremos atrás delas, elas irão correr atrás de nós. Olha que coisa mais linda. Então as coisas ao nosso redor vai acontecendo. É a coisa mais linda de ver quando nós somos fiéis ao Senhor. Úlceras, checkmate. Deusa da saúde. Olha isso. Deus revela que a saúde e vida estão em suas mãos. Aplicação de hoje: idolatramos o corpo, a aparência, a saúde perfeita, mas Deus chama para a dependência. O corpo pode falhar, mas o Deus que cura nunca falha. Amém? Chuva de granizo. Deusa Nut significa Deus mostra domínio sobre o clima. Aplicação de hoje: controlamos muito, mas não controlamos tudo. A vida cristã é entrega e não controle. Isso daqui é muito forte. Sabe quando a gente fala: Senhor, eu entrego a Ti essa situação. Senhor, eu vou descansar meu coração. Vou dar um exemplo que está mais fácil. Senhor, eu entrego meu marido nas Tuas mãos. Ah, Senhor, eu sei. Eu sei que ele vai servir ao Senhor. Aí daqui a pouco você está no ouvido dele: vamos para a igreja. Você não quer saber de nada. Você vai para o inferno desse jeito. Você está pensando o quê? O que a gente está fazendo? A gente entregou para Deus. Aí você fala assim: olha, Deus não vai fazer não. Calma aí que eu vou dar uns berros aqui, uns gritos. Vou ameaçar para ver se vai. Aí você percebe que não funciona. Por quê? Porque nós falamos que entregamos. Daqui a pouco a gente está pegando o quê? O controle com as nossas mãos. Isso não funciona, igreja. Não funciona. É as suas atitudes que vai transformar a vida dele. Amém? Gafanhotos contra Sete, Deus das tempestades e colheitas. Significa Deus arrasa a produção agrícola. Tiramos Deus da colheita, mas Ele é o Senhor do fruto, do futuro e da provisão. Amém? O que significa isso daqui? Nós temos que entender algo. Deus é Deus de princípio. Às vezes nós queremos receber algo do Senhor, mesmo sem plantar. Sabe? Senhor, eu quero uma árvore cheia de fruto. Nossa, quero me deliciar nessa árvore. Mas você nem plantou. Você vai roubar o do vizinho? Você vai roubar a árvore do vizinho? O fruto do vizinho? Pode. É pecado. Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Você nem semeou. Você nem plantou. Meus queridos,
A lei do plantio, ela não falha. Essa não falha. Tudo que você planta, você colhe. Isso daí você pode ter certeza absoluta. Ah, eu só colhi, só plantei coisa ruim, só pecado. Aí você quer o quê? Só bênção, bênção, bênção? Tá errado, essa matemática ela não bate. A matemática do Senhor ela é exatas. Amém? Funciona perfeitamente. E leva um tempo, igreja. Você não acha que você começou a plantar agora, você já vai colher. Pode ser que você nem colha. Pode ser que quem vai colher vai ser seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Pode ser que nem você colha. Por quê? Porque você ainda vai colher os frutos podres que você plantou. E só vai colher os bons seus filhos, sua nova geração, sua geração futura. Amém? Estamos acabando. Gafanhotos contra 7. Esse eu já falei, né? E o gafanhoto, se você não sabe, quando a gente ora por dízimos, a gente fala: Senhor, repreende todo gafanhoto. O gafanhoto, o que ele faz? Sabe o que o dízimo significa? Eu ouvi esses dias algo muito extraordinário. O dízimo é como se fosse um seguro. Sabe o seguro de carro? Sabe o seguro de carro? É como se você estivesse falando para o Senhor assim: olha, eu estou pagando o seguro e o Senhor vai guardar o quê? O seu carro, caso aconteça um acidente, caso quebre, entendeu? O Senhor ele vai guardar aquilo que é seu. O dízimo significa isso. Às vezes as pessoas elas não têm esse entendimento. Elas acham que vai ali só oferta. Mas o dízimo, os 10% do seu salário, é você falando para o Senhor: Senhor, eu entrego os 10, mas o Senhor cuida do resto. O Senhor guarda o resto. Meus queridos, não vai ter carro que quebre, não vai ter criança que fica doente. Você não gasta com isso. Porque Deus, Ele cobre, Ele esconde, é um seguro a qual você coloca. Amém? Trevas. O Deus Sol. Trevas é contra Ra, o Deus Sol. Significado: Deus atinge o maior dos deuses egípcios. O mundo moderno está em trevas espirituais, apesar de tanta tecnologia. Quantas pessoas têm vivido em trevas? Aqui a treva, o Senhor me trouxe em depressão. Quantas pessoas têm vivido em trevas? Depressão, solitárias, posta lá no Instagram, dando risada, como se tivesse uma vida maravilhosa, mas é tudo mentira, é tudo falsidade, quer mostrar uma verdade que não existe. É isso que tem acontecido com essa geração. Amém? E aí a última, morte dos primogênitos contra Faraó, considerado Deus. Significa: Deus julga o coração do sistema, o orgulho humano que quer ser Deus. Aplicação: o maior ídolo da atualidade é o eu. Minha vontade, presta bem atenção no que eu vou falar. Esse é o último. Minha vontade, meus planos, meu jeito, vai ser do meu, sabe isso? Você já ouviu falar isso? Vai ser do meu jeito. São os meus planos, são os meus desejos. Você já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu essa frase? Eu também. Olha o que significa. É muito forte, né? Quando eu sou o centro e quando Cristo é a plateia. Olha que forte. Se eu quiser, vai ser do meu jeito. Deus fica só olhando lá na plateia. E aí, será que se der ruim, ela vai me chamar? Que a gente só chama Deus quando dá ruim, né? Sabe o pai, quando você não está conseguindo fazer? Mulheres é o marido, né? Você vai abrir um pote. Sabe quando você vai abrir um pote? Você nunca consegue abrir aquele pote? Aí você fala: amor, vem abrir pra mim. É assim ou não é? É a mesma coisa de Deus.
Quando você não consegue, aí você fala: poxa, eu acho que tem alguém que se eu pedir, não é o Chapolin Colorado, né? Na nossa época, acho que faz tempo, Chapolin Colorado. Eu acho que Deus consegue resolver isso. Aí você fica até com uma dúvida, né? Mas é que eu não tenho opção. Não estou tendo muita opção. Acho que Deus consegue fazer isso por mim. Falando assim, em terceira pessoa, parece que fica mais fácil da gente entender, né? Como a gente vive a nossa vida. A gente vive a nossa vida e a gente não fala: Senhor, eu coloco tudo no centro da tua vontade. Quando a gente orou assim para Deus? Quando que a gente orou? Senhor, eu entrego a minha vida no centro da tua vontade. Aí se Deus fala um não para você, você vai fazer o quê? Um bico desse tamanho e fala: não quero, não foi Deus. Não quero isso, Deus, eu quero do meu jeito. E aí Deus faz o quê? Te faz permanecer nisso. Conclusão: as pragas nos lembram que Deus com D minúsculo, deste mundo, pertence nos pés dele. Olha isso. Vou ler de novo. As pragas nos lembram que nenhum deste mundo pertence, mas estão debaixo dos pés dele. Quando Deus expõe os nossos ídolos, presta atenção que aqui tem algo. Ele não está nos punindo, está nos libertando. Como que isso acontece, pastora? Como que eu sei? Que Deus está expondo os meus ídolos. É quando você percebe que áreas da sua vida sempre dá ruim. Parece que nunca vai para frente. É porque Deus sempre tem que falar para você: olha, quando está indo tudo bem, você esquece de mim. Quando a sua vida está indo de vento em polpa, você nem lembra que eu existo. Aí eu preciso tocar, aí eu preciso destruir, para que você venha entender que eu sou Deus da sua vida. É por isso que você vive nesse ciclo. Sabe a roda gigante? Uma hora você está lá em cima, daqui a pouco uma hora você está lá embaixo, daqui a pouco você está lá em cima, daqui a pouco você está lá embaixo, emperrou, fica, depois sobe, fica um tempo cheia de ilusão, depois volta para baixo de novo. Quem aguenta viver nisso? Quem aguenta viver nesse ciclo? Ninguém. Vai viver frustrada, vai viver com depressão, com ansiedade. Porque aqui a gente falou do tempo, vocês lembram? Se você não sabe, a ansiedade é pecado. Ser ansioso é pecado. Então você ora para o Senhor: Senhor, repreende essa ansiedade no meu coração. Porque ansiedade, você está falando, sabe o quê? Eu quero controlar o meu amanhã. Seu amanhã pertence a quem? Quem? A Deus. Você está falando para o Senhor: olha, eu estou com tanta ansiedade que eu quero controlar o meu amanhã, o meu mês, o meu ano. Aí você está falando para o Senhor: ó, dá o controle do tempo nas minhas mãos e deixa que eu governe a minha vida. É forte, não é? Aí Deus fala assim para mim: então você vai ficar tendo crises de ansiedade, até você entender. Eu já fui uma pessoa que eu tive até um pré-infarto, né? Por conta de ansiedade, fiquei muito viciada em remédio. Eu fiquei tão viciada em remédio que meu fígado aumentou de tamanho, de tanta ansiedade que eu tinha. E ela tinha um horário para vir. E o Senhor me curou de ansiedade. Mas foi através do quê? Da palavra dele. Foi o meu maior remédio. Quando ia me dar crise de ansiedade, eu lia a Bíblia. Ficava. Não é ler a Bíblia. Não. Eu ficava lendo até que a minha mente, os pensamentos começavam a se ordenar. Aí eu parava.
Enquanto a minha mente estava um turbilhão, eu sei o que é ansiedade, eu já passei por isso. Quando a minha mente estava um turbilhão, eu não saía dali, eu ficava. Meu marido trabalhava de noite ainda, parece que a sensação de estar sozinha era pior, né? Quem tem ansiedade sabe, a sensação de você estar sozinha é terrível. Então, ia dando horário, ele saía 4 horas para trabalhar e chegava 3, 2 horas, não lembro. Começava aquela sensação de estar sozinha, aí eu, meu Deus, eu vou morrer aqui, ninguém vai me achar. É assim. Eu vou morrer, ele só vai me encontrar na madrugada, quando ele chegar. Mas isso está falando o quê? Senhor, eu quero ter controle do tempo. Você não vai conseguir. Sinto muito te informar. Você não consegue ter o controle do tempo. Amém? Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Eu espero que nessa noite você entenda verdadeiramente quais são os ídolos a qual você tem adorado no lugar de Deus. E que nessa noite, através dessa palavra, eu vou fazer uma oração. E eu quero que você, da sua boca, eu não vou nem te chamar aqui na frente para orar, porque isso é você e Deus. Você tem que declarar, você tem que falar para o Senhor o que você tem colocado no lugar dele. Amém? Feche os seus olhos e já vai meditando. Vai meditando no que você tem colocado no lugar do Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que tem te feito sofrer, tem feito você ter crises de ansiedade, você está no estado de depressão, aquilo que para você não tem solução, aquilo que para você não tem jeito, é porque você está colocando a situação no lugar do Deus que pode fazer, do Deus do impossível. E eu vou fazer essa oração. Enquanto isso você vai entregando para o Senhor, você vai pedindo para o Senhor desconstruir isso em você. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego agora diante do teu trono, reconhecendo que somente tu és Deus, o único digno de ocupar o primeiro lugar, Senhor, na minha vida. Pode ir repetindo essa oração junto comigo. Pai, eu te peço luz, revela-me tudo aquilo que no consciente ou no inconsciente eu permiti entrar no teu lugar. Senhor, se eu coloquei pessoas, se eu coloquei sentimentos, se eu tenho colocado traumas, desejos, bens, sonhos, medos, preocupações, posicionamentos, hábitos ocultos e qualquer pecado que governe o meu coração em silêncio. Senhor, eu renuncio agora a todos os deuses estranhos, toda a idolatria emocional. Entrega para o Senhor essa ansiedade, entrega para o Senhor essa depressão, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, eu entrego agora, Pai, o meu espiritual, o meu mental. Quebra-se agora, pelo poder do sangue de Jesus, todas as fortalezas que roubam a minha entrega, que roubam a minha adoração, que roubam a minha pureza e o meu foco. Rebaia Saramandarabás, que caia por terra todo o afeto desordenado, toda a dependência emocional, todo o amor doentio, toda busca por validação humana, todo o apego, todo o vício, toda a ansiedade que toma o teu lugar. Eu declaro, o meu coração não pertence. Declare comigo, repete comigo. O meu coração não pertence ao passado. O meu coração não pertence a pessoas. O meu coração não pertence a dores antigas. O meu coração pertence ao Senhor. Eu vou continuar. Pai, destrona agora tudo que eu coloquei acima da tua vontade. Destrona a vaidade, o medo de perder, o orgulho, a necessidade do controle, a autossuficiência, o amor pelo mundo, os falsos refúgios,
os ídolos secretos que se esconde nas minhas intenções. Espírito Santo, limpa o santuário do meu coração, faz cair as máscaras, quebra os altares invisíveis, arranca as raízes que eu mesmo alimentei. Eu te entrego agora. Declare comigo: eu te entrego novamente o primeiro lugar. Eu te dou governo. Toma o teu trono no meu coração. Que a minha vida seja marcada por obediência, por temor, redenção, pureza, amor verdadeiro, foco espiritual, prioridade correta e consagração diária. Nada mais terá direito de reinar em mim. Somente o Senhor. Somente a tua voz. E somente a tua vontade. Declaro isso em fé. Em aliança plena entrega. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que você possa ter recebido essa palavra. Que você possa ter entendido tudo o que Deus queria tratar contigo nessa noite. Amém. Que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos ao Senhor Jesus Cristo. Amém?